Meus irmãos, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu santo templo. Verso 4 do Salmo de número 27. Salmo esse escrito pelo rei Davi. O homem amava tanto a casa de Deus, que ele não vai dizer que eu possa estar na casa de Deus, ele vai dizer que eu possa morar na casa de Deus. Que esse seja o nosso sentimento. Enquanto o mundo está mergulhado num caos, só se fala em carnaval, só se fala em violência, só se fala em tudo que não presta, existe ainda um povo aqui no Lagunas de Dourado que decidiu deixar tudo para trás, deixar os afazeres de casa, e veio aqui não porque tinha um homem ou alguém aqui com dons e talentos, mas veio aqui para adorar aquele que é digno. Tem alguém comigo aqui nessa noite? Levante a sua mão e dê um glória a Deus bem alto aqui nessa noite. Glória a Deus. Deixa eu compartilhar com você uma palavra aqui sobre frutos dessa noite. Escolhemos um texto aqui até relativamente conhecido, mas esse texto, por mais que ele seja conhecido, ele é muito profundo e impactante. Mas antes de nós caminharmos pelaquilo que o texto quer nos ensinar, eu quero que você seja uma testemunha ocular, seja um discípulo de Jesus nesse momento aqui. O texto que nós temos para repetir, para que você possa memorizar, ou para que fique um pouco mais fixado, vou repetir mais uma vez. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas. Quem estava vendo? Jesus. Foi ver se nela acharia alguma coisa. Quem é? Jesus, primeira pessoa. Mas chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Lá no final, você vai ver que os discípulos, no final dessa passagem, e também lá em Mateus, você vai ver que essa figueira aqui, ela secou, ela morreu. Agora, pense comigo, sua mente de estudante de QI 176, pensa comigo assim. Os discípulos acostumados a andar com Jesus, eles viram milagres que os nossos olhos provavelmente nunca vão ver. Se vai ver, provavelmente só por mídias sociais e tantas outras coisas assim. Esses discípulos aqui, exemplo, eles andavam com Jesus, e todas as vezes que Jesus cruzou com a morte teve que bater em retirada. A filha da viúva de Naim, o filho da viúva de Naim, estava a caminho do cemitério e cruzou com Jesus, o menino ressuscitou. Lázaro estava morto, 4 dias morto. Quando Jesus foi ao encontro, a morte teve que dar um jeito de sair, e a vida voltou, e Lázaro ressuscitou. Só que aqui, a árvore que estava viva, morreu. Imagine a cabeça daqueles discípulos vendo aquela cena. Por quê? Porque tanto eles, os discípulos, como nós, não são diferentes. Por que digo isso? Porque a maioria das vezes nós romantizamos o Evangelho. Muitas das vezes nós entendemos a máxima de que estar na casa de Deus é sinônimo de ser vitorioso. E muitas canções e muitas mensagens nos conduzem a esse pensamento. O fato de eu pertencer a uma igreja, eu vou contar vitória em tempo e fora de tempo. A Bíblia vai dizer que nós somos mais do que vencedores. Existe o vencedor e existe o mais do que vencedor. Já parou para imaginar qual é a diferença um do outro? O vencedor, ele entra na batalha, mas ele não sabe se ele vai vencer. Então é 50% para perder e 50% para ganhar.
esse é o vencedor. E o mais do que vencedor, entra na batalha com a certeza da vitória. A Bíblia nos faz acreditar nessa máxima. E a verdade é, e quando isso não acontece? E quando eu busco a Jesus por uma resposta, por um milagre, por uma cura, por uma porta aberta, e não acontece, como é que tu fica? Tu ainda continua crendo e caminhando, ou tu mete o pé da igreja e vai dançar a música do quadrado lá? O que tu vai fazer? Jesus é o mesmo para você quando ressuscita, quando cura. Jesus é o mesmo para você quando não te responde, quando diz não. Quem é Jesus para você? Qual é o tipo de evangelho que você está sendo inserido na sua vida cotidiana? A Bíblia tem N versículos, grandes versículos, que alimentam a nossa fé, que cria em nós um Deus que vai estar sempre à nossa disposição. Quer ver? Um dos mais famosos é esse: clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não conheces. Já pensou, gente? Tu entra na igreja, todo atribulado, precisando de um milagre, precisando de uma resposta. Aí vem o pastor Marcelo, vem aqui, fala assim: vamos ler a leitura introdutória. Abre a sua Bíblia em Jeremias, capítulo número 33, versículo 3. Tu dá um pulo da cadeira. E Jesus falou comigo. Só que quando tu chegar em casa, o negócio ainda está lá. A resposta, você acreditou tanto naquela palavra, mas chegou em casa, o milagre não estava lá. Quando na igreja, alguém olhou para você e disse: Deus está entrando dentro da tua casa hoje. Tu fala: ai meu Deus, muito obrigado. E quando tu chega lá no trabalho, está lá o patrão endemoniado te perturbando. Como é que tu aprende a conciliar essas coisas? Como nós aprendemos a conciliar o sim e o não de Deus ao mesmo tempo? Como Jesus, que cura e ressuscita o homem 4 dias morto, olha para uma árvore que não tem fruto, e em vez de Jesus dizer, haja fruto, não, Jesus diz, está amaldiçoada. Como entender esse vai e vem, esse multidão de pensamento que arde dentro da nossa alma? Deixa eu esperar aqui sempre uma palavra para você. A vida, ela é cruel, gente. Viver não é fácil. Viver requer muita disciplina. Porque muitas das vezes nós estamos interpretando a vontade de Deus para a nossa vida de forma equivocada. Muitas das vezes nós criamos um Deus e associamos Ele a um Pai Noel, onde vai estar disponível toda sorte de bênção para mim e para você, quando na verdade é assim. Deus tem o sim para você, tem, mas Deus também tem o não para você. E quando Ele dizer não para você, não desanime da igreja, não desista da igreja, não desista de ser um cristão, porque o não de Deus é porque Ele te ama. E muitas das vezes o fato de nós, só aprender a receber o sim, ficamos com raiva de Deus, ou triste com Deus, ou desanimado da igreja, porque o sim que eu queria não veio ao meu encontro. Mas essa noite que você tenha essa máxima dentro do seu coração, ainda que Deus não disse o sim para você, o não de Deus ainda é a melhor resposta para a sua alma. O não de Deus não quer dizer que Ele te esqueceu, ou que está com raiva, ou com birra com você, ou porque não te ama, porque deu sim para o varão, abençoou outra varoa, e você está na fila da espera há tanto tempo e ainda não chegou. Fica tranquilo, aleluia, porque talvez esse sim nunca chega, mas o não de Deus ainda assim
é uma resposta, aleluia. O não de Deus, ou o silêncio de Deus, ainda assim, é uma resposta. Ainda que tu não esteja esperando, mas recebe no teu coração, Deus ainda tem o melhor para você. Você pode levantar a sua mão comigo aqui? Repita comigo: Deus ainda tem o melhor para mim. A Bíblia fala que o apóstolo Paulo orou 3 vezes para Deus tirar um espinho da carne dele. Sabe qual foi a resposta? A minha graça te basta. Se tem alguém que tem crédito no céu, é o tal do apóstolo Paulo. E nem para ele, com todo o currículo que aquele homem carregava, Deus poderia curar? Sim. Deus poderia amortizar, seja o que significa o espinho na carne? Poderia. Mas Deus disse: a minha graça te basta. Nem disse que sim, nem que não. Então dorme com esse mistério aí. Quando estiver muito chateado aí, batendo o pezinho no chão, fazendo biquinho dentro da igreja, a palavra de Deus para o seu coração é essa: a graça de Deus te basta. Perca tudo, mas não perca a graça de Deus. Perca o dinheiro, a prata, mas não perca a presença de Deus na sua vida. Você pode dizer para a pessoa que está ao teu lado: não perca a presença de Deus na sua vida. Oh, glória a Deus, eu sinto Jesus aqui nessa noite, aleluia. Vamos lá. Jesus, ele está vindo de um lugar para o outro, e no meio do caminho, Jesus vai sentir fome. Ao mesmo momento que Jesus vai sentir fome, ele vai avistar essa árvore, a figueira, na qual nós acabamos de ler aqui. Quando Jesus avista a figueira, ele vai ver uma árvore muito frondosa, com as suas folhas pomposas, com as suas folhas esverdeadas, e na mesma hora, a folhagem vai atrair Jesus para próximo daquela árvore. Mas o que leva Jesus para lá foi a fome que Jesus estava. E o desejo de se alimentar, ele vai ser atraído para perto daquela árvore. Mas quando ele chega perto daquela árvore, que era bonita de longe, que era espetacular de longe, surpresa, não tem frutos, só tem folhas. Jesus, ele vai tomar uma atitude. Mas a questão, o que é que esse texto quer nos ensinar nesse prezado momento aqui? Que tem muita gente que é como esta árvore. E me permita aqui não ser indelicado com você, mas ser profeta de Deus para a sua vida. Tem muita gente que de longe é uma bênção. Tem muita gente que de longe é o homem e a mulher de Deus. Como eu não conheço ninguém aqui, não tem como eu estar mandando indireta para ninguém. Tem muita gente que de longe quer ver alguém ser uma bênção de longe. É no status. Hoje, o púlpito mundial, no status tu dá bom dia, Espírito Santo. No status tu prega como Marco Feliciano. No status tu bota versículo. No status tu fala: creia que Deus está no controle, e a tua vida toda arruinada. Mas tu está pregando. No status é aquele crente que está com a vida toda bagunçada, mas ele precisa mandar mensagem para os outros. Ele precisa ser uma bênção na vida dos outros. Mas para ele mesmo, ele não tem fruto. Só que Jesus vai avistar a árvore de longe. E a folhagem, a árvore bonita, vai atrair Jesus para perto daquela árvore. Recusa-se. Não se admita, não se permita ser só um crente bonito de longe. Quando alguém chegar perto de você, você vai ter fruto para oferecer. Alguém vai olhar para a sua vida e vai dizer: quero ser como ele,
Quero ser como ela. Por quê? Porque você não vai ser um crente que só tem folha, mas fruto. Jesus não está procurando árvore bonita. Jesus não está procurando aqui árvores grandes. Jesus está procurando frutos. Tem alguém que tem frutos aqui nessa noite? Oh, glória! Veja, quando Jesus chega perto daquela árvore, ele vai se decepcionar com aquela árvore. E em vez de Jesus, isso que é impactante, em vez de Jesus dizer, ordenar e falar, nasça fruto nessa árvore agora, porque Jesus estava com fome. Ele tinha poder para isso? Claro que tinha. Mas ele não vai fazer isso. E qual é o ensinamento que nós temos aqui? Porque fruto não pode ser resultado de milagres. Fruto tem que ser resultado de processo. Para uma árvore dar fruto, ela tem que passar por todo o processo, do que o solo cuidar, de regar, do tempo certo do fruto. Porque se Jesus chega e diz para aquela árvore, haja fruto, nasça fruto em ti, automaticamente a árvore tinha que obedecer. Mas cadê o processo daquela árvore? Não teve. Hoje nós estamos recusando o processo para procurar milagre, porque através do milagre a minha vida vai produzir fruto. Oh, irmão, quem é que não quer chegar aqui e falar assim, pastor Marcelo, preciso dar um culto de ação de graça. Eu estava enfermo há tanto tempo e vim na igreja e Jesus me curou. Quem é que não quer falar isso? Mas poucas pessoas vêm aqui e falam assim, irmãos, eu estou enfermo, carrego uma enfermidade no meu corpo há muito tempo, até hoje Jesus não me curou, mas eu sempre louvarei a Jesus, porque Jesus ainda não me curou, mas eu o adorarei para sempre. Nós corremos de processos, mas queremos abraçar milagres. Que Deus nessa noite levante uma geração madura aqui nessa igreja. Que Deus levante uma igreja que não sirva por milagre, mas por processo de crescimento. Porque todo processo machuca, todo processo arranca lágrima, todo processo é solidão, é deserto, é desânimo. O processo tira de nós, aleluia, todo tipo de dor inimaginável. Mas o processo é inevitável. Porque para você conhecer uma árvore, você precisa necessariamente entender o processo da raiz daquela árvore. Só que raiz não fica à mostra, raiz ela fica por dentro do solo. O que faz com você o processo dá a você raízes. E o que firma você na presença de Deus não é um bom louvor, não é uma boa oratória, não é você evangelizar todo dia nas suas redes sociais, mas é as suas raízes. Raízes. Que você possa, nesse tempo, nesse novo ano, você fala assim, Deus, aprofunda as minhas raízes. Exemplo para você entender por que Deus muitas das vezes não permite que o milagre chegue, para você passar pelo processo. Não tem maior aprendizado para um cristão do que perdas. As perdas na vida de um cristão é essencial e inevitável. A Bíblia prova isso. O pai do filho pródigo, quando o menino chega para o pai e fala, pai, me dá a herança que me pertence. O pai, conhecendo o filho, sabia que o filho, Marcelo, não tinha maturidade para administrar a herança. Mas o pai fez o quê? Deu. O pai deu, e aquele menino aprendeu as duras lágrimas, que é melhor ficar perto do pai do que longe do pai. Às vezes Deus vai permitir algumas perdas na tua vida para te trazer para perto do pai. Às vezes Deus vai fechar algumas portas na tua vida, porque você precisa entender que por mais que você seja inteligente, por mais que você seja, desenrolado, você precisa do Pai. Ainda o melhor lugar que você possa estar é perto do Pai. Ele está aqui nessa noite
para dizer para você, aleluia, oh glória, que por mais que esteja doendo hoje, é porque Ele está gerando raízes em você. A partir das raízes vai vir a qualidade dos frutos. É as raízes que diz a qualidade do fruto, aleluia. Se o milagre ainda não chegou, porque primeiro vai chegar o fruto, e depois do fruto vai vir o milagre, depois do fruto vai vir o resultado dos frutos. Aí sim, a sua vida vai impactar a vida de alguém. Você está comigo aqui? Diga glória a Deus. Uau! Grave isso. Se você é uma bênção nas suas redes sociais, se você às vezes é aquele cristão presente nas suas redes sociais, seja essa bênção também para o seu vizinho, seja essa bênção também para o seu pastor, seja essa bênção também para a sua igreja. Se recusa a ser uma bênção só nas redes sociais. Se prega nas redes sociais, pregue aqui também. Mas a maior mensagem não é aquela com o microfone na mão. A maior pregação é o seu testemunho, é o seu comportamento. Quando você vem para a igreja, no passinho do abençoado, com seu Nike 20 mola, vem para a igreja, o seu vizinho olha para você e fala assim, crente do Paraguai. Ou ele vai dizer assim, lá vai um homem de Deus, lá vai uma mulher de Deus. O que os seus vizinhos estão dizendo de você? A sua maior pregação é o seu testemunho. Tenha testemunho na terra, que você terá testemunho no céu. Se você não tem testemunho na terra, no céu também você não tem testemunho. Estamos falando de frutos, irmãos. E essas mensagens, sabe, de confronto, elas às vezes são necessárias para que nós possamos despertar. Nós precisamos acordar, porque Jesus está voltando. A volta de Jesus está mais próxima do que você possa imaginar. E Jesus está voltando, não para procurar uma igreja recheada de dons e talentos. Jesus não veio procurar uma igreja que tem de tudo que você possa imaginar. Jesus veio procurar uma igreja que tenha frutos. Oh glória! Você faz parte dessa igreja? Oh meu Deus! Você faz parte dessa igreja? Levante a sua mão, aleluia! E dê um brado de glória a Deus aqui nessa noite. Oh glória a Deus! O mais importante não são as folhas, mas os frutos. É possível uma árvore não ter folhas e ela ter fruto? As folhas, ela vai embelezar a árvore. As folhas vai atrair pessoas para a árvore. Mas quando as pessoas vão chegar com fome perto daquela árvore, e se ela não tiver fruto, a mesma beleza que ela tinha de atrair pessoa, ela vai ser amaldiçoada na mesma hora. Porque as pessoas estão cansadas de tanta falácia. As pessoas estão cansadas, irmãos, de religiosidade falsa. As pessoas estão cansadas de pessoas só falar e não ter vida para corroborar aquilo que ele fala. Um dia tudo vai ser exposto. Um dia tudo vai vir à tona. Mas aqueles que têm frutos, aleluia, porque não existe fruto sem raízes. Aquele que tem fruto, aleluia, vai passar pelo vento, pela prova, por tudo, mas vai continuar de pé. Oh glória! Você crê que Jesus está com seus olhos como chama de fogo sobre essa igreja aqui nessa noite? Oh glória! Jesus está com seus olhos como chama de fogo sobre nós aqui nessa noite. E Ele está se aproximando da árvore chamada você. Ele está se aproximando de você nessa noite. E Ele está vendo folhas, mas Ele também quer achar frutos aí. Oh glória! As suas folhas é bonito, mas também tem fruto aqui, aleluia. Olha isso.
Para mim caminhar para o final, tem uma letra, uma frase nesse texto aqui que diz assim, a última linha do texto diz assim: porque não era tempo de figos. De novo, porque não era tempo de figos. Você vai perguntar por texto, ora, então o pregador caiu em contradição, porque a árvore tinha folhas, mas não tinha figos. Mas não era culpa da árvore, porque não era tempo de dar figos. Sim ou não? Toda a mensagem colapsou. Toda essa minha dinâmica aqui com vocês caiu em descrédito, porque o próprio texto vai me anular toda a minha hermenêutica aqui nessa noite. Eu também pensava nisso. Só que quando você vai entender isso aqui e aplicar na nossa vida, isso aqui chama-se o quê? Desculpa. Ah, não sou uma bênção por causa da fulana. Ah, não sou o que por causa de alguém. A desculpa é a porta de saída mais ampla que você possa imaginar. Porque para tudo alguém vai ter uma desculpa. Ah, você não vê no por causa do jogo do Flamengo. Oh, meu Deus. Ainda bem que não tem flamenguista aqui, né? Porque você, por causa disso, daquilo. A árvore não deu fruto porque não era tempo. Deixa eu falar um negócio. Eu posso dar desculpa para o pastor Marcelo, para o pastor André. Eu posso dar desculpa para o Orivaldo. Posso dar desculpa para qualquer um de vocês aqui. Menos para Jesus. Para Jesus não existe desculpa. Porque Ele tem te abençoado desde o dia que você nasceu. Ele tem feito coisas grandes na sua vida desde o dia que você anda sobre a terra. Então não existe esse negócio, Senhor, eu estou sem tempo, Senhor, não deu para Jesus. Não existe esse negócio de não ter tempo, de não poder. Se Jesus te chamou, tu tem que levantar a sua mão para o céu e dizer: Senhor, eis-me aqui, eu estou pronto para ser usado por ti. Para de dar desculpa para você, porque essas desculpas estão te afastando do teu propósito. Ah, não é tempo. Alguém vai falar assim: vamos orar, vamos marcar uma vigília na igreja. E você fala: não tenho tempo. Já está massificado. Alguém aqui tem tempo para alguma coisa? Não existe. Tempo não é real. Tempo não existe. Se você ficar apegado a isso, você vai ficar procrastinando em todas as áreas da sua vida. Porque se você ficar com essa máxima dentro do seu coração: ah, não tenho tempo, ah, não dá, não posso, não consigo. Isso é porta de fuga. É você viver dentro do imaginário da sua imaginação. É você não aceitar a sua realidade. Para de dar desculpa. Olhe para dentro de você, pare de dar desculpa. Só quem está perdendo é você. Deus ainda continua sendo Deus, mas cadê os seus planos? Cadê os seus sonhos? Cadê as suas... Enquanto você continuar dando desculpa, que ainda dando fruto, porque não é o tempo, é arrebatada, e você vai ficar, porque estava dando desculpa. Para Jesus não se dê desculpa, para Jesus não se dê desculpa. Você dá desculpa para você, você dá desculpa para o seu amigo do lado, mas não dê desculpa para Jesus, aleluia, porque Jesus não vai aceitar as suas desculpas. Você está comigo aqui? Diga amém. Para finalizar, são 9 horas. A Bíblia fala no livro de Isaías, capítulo tal, versículo tal que eu esqueci, que o rei Ezequias, o nome do rei era Ezequias, um dos maiores reis de Israel. A Bíblia só fala coisas boas de Ezequias. Esse homem um dia, ele foi acometido de uma enfermidade, uma úlcera. O Espírito Santo foi lá no coração do profeta Isaías e falou assim: Isaías, vai lá no rei Ezequias e fala assim, para ele colocar a casa dele em ordem, porque ele vai morrer. O profeta Isaías monta no jumentinho dele e vai no pastinho do abençoado. Rei Ezequias, quero falar com o senhor. Fala. Deus manda dizer: coloque a tua casa em ordem, porque tu vai morrer. Que profecia pro rei. Ó,
Ezequias dá as costas e vai embora. Quando Isaías vai embora, o rei vai virar para a parede e vai começar a orar. Senhor, lembra-te da tua promessa. Lembra-te o quanto eu fui fiel a ti. Lembra-te. Quando Isaías ainda estava no pátio do palácio, Deus volta e diz: Isaías, volta. Oh meu Deus, eu estou falando de frutos. Isaías volta e fala para o rei Ezequias que ele vai viver mais 15 anos. Isaías volta. Oh meu Deus. Oh rei, Deus mandou vir te dizer que você vai viver mais 15 anos. Uau! Mas tem um detalhe: o rei está com úlcera. E é aqui que mora o detalhe. Isaías não disse: seja curado. Isaías não disse: olha, eu declaro a tua cura ao rei Ezequias. Não. Se você ler lá o texto, que eu me esqueci agora, da onde está essa passagem, Isaías vai falar assim: faça uma pasta de figos, coloque sobre a úlcera e ele será curado. Eu não estou falando de figos aqui nessa noite. Eu não estou falando de frutos da figueira. Por que é importante você dar frutos? Porque tem alguém enfermo, doente, dependendo do seu fruto. Tem alguém que está morrendo, esperando o fruto que você vai produzir, e através do seu fruto ele será curado. Oh glória! Às vezes Deus vai usar dessa forma. Às vezes ele vai curar, mas às vezes ele vai usar o fruto da sua vida para abençoar a vida de alguém. Então, nessa noite, o seu fruto não é para alimentar você. O seu fruto, aleluia, não é para dizer que você é um crente melhor ou um crente mais santo do que os outros. Não, o seu fruto, aleluia, é para exaltar o nome dele e para ser bênção na vida de alguém. Oh glória! Que Deus abençoe você e que você possa meditar nessa palavra nessa noite. Não tenha folhas, tenha frutos, porque o seu fruto vai ser bênção na vida de alguém.